Neste vídeo você vai aprender a como você deve escrever o prompt dos seus agentes de IA no N8N. A gente sabe, e você já deve ter notado, que o jeito que a gente escreve prompts para o ChatGPT e para um agente IA no N8N é diferente, porque no N8N você pode ter agentes se comunicando com aplicações externas, com tools, tomando ações em aplicações externas, então criando tools para ele, dando contexto ali por um chat memory. Então, a forma como a gente escreve prompt para um agente A no N8N é diferente. Eu vou explicar aqui para você como que é a base, a estrutura de um prompt de um agente A para o N8N. Aqui embaixo, pessoal, vou fornecer para vocês mais para o final do vídeo um agente de IA que ele vai escrever ali o esqueleto ali do nosso prompt, né? Um prompt é uma parte essencial ali da IA. A gente pode usar a IA para nos ajudar, né? Não deixar delegar 100% a ela, mas ela vai construir o esqueleto ali do seu prompt e você vai ali ler, refinar, analisar e ir refinando, né? Para obter melhores resultados. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, como que a gente cria prompts, né, para os agentes IA no N8N, começando com os princípios chaves, né, pessoal? Alguns já sabem, outros não, mas o principal a gente deve entender é que a gente tem que ser direto e específico. Às vezes eu vejo muita gente repetindo a mesma coisa no prompt. Então a gente ser direto e específico evita ali da gente gastar mais tokens e a gente consegue obter uma melhor resposta, né, da IA. Ela precisa, quando você vai fornecer uma tarefa para ela, principalmente quando você vai fazer um atendente de IA, que vai ser um atendente de uma clínica, atendente de um e-commerce, que vai atender os leads ali no WhatsApp, é muito necessário você ter um contexto suficiente ali para ela entender a tarefa que ela deve desempenhar, né? Porque se a gente só especificar a tarefa, só falar o que ela deve fazer, não é o suficiente, a gente tem que dar um contexto ali para ela, por exemplo, da empresa, a gente pode fazer um reg, dar um contexto para ela ali no prompt mesmo, da ação que ela vai fazer e onde que ela está inserida, entendeu? Outra, outro formato ali é o formato de resposta, né, pessoal? A gente pode pedir para ela responder em lista, markdown, JSON, tabela. Mas a gente, quando vai construir um agente de IA, a gente pode especificar se ela quer, se a gente quer mandar aquelas mensagens quebradas no WhatsApp. A gente pode definir isso aqui no prompt, tá? Em formato de resposta, para ela sempre responder ali com uma quebra de linha entre as frases, entre parágrafos. Tem um vídeo aqui desse no canal de como enviar a IA, mandar mensagens separadas. Tem duas formas de fazer isso. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima, tá? De como enviar as mensagens separadas. Então você define ali o formato. Para um atendente IA, a gente quer muito que essas mensagens sejam enviadas de forma quebrada para serem mais humanizadas. Mas a gente às vezes pode ter um agente IA que a gente quer que ele responda em JSON para a gente conseguir obter ali várias variáveis dentro do JSON. Ele pode fazer um objeto com vários itens dentro. É muito necessário quando a gente está fazendo outros tipos de agentes de IA. A gente pode falar para ele responder em Markdown também e outros formatos, né, pessoal? Mas esses são os princípios chaves. A gente deve evitar, pessoal, muito importante, né? A gente saber o que não fazer. Porque sabendo o que não fazer, é só a gente não fazer isso que a gente evita muito problema. Coisas genéricas, né, pessoal? Você falar de forma genérica para IA, é, assim, ela não vai entender o suficiente para entender, às vezes ela pode alucinar. É muito importante a gente entender que no N8N a gente quer evitar ao máximo que a IA alucine. Quando a gente está usando o chat GPT, a gente às vezes não se estressa, mas como é um agente de IA, que ele vai às vezes estar atendendo o lead, a alucinação pode custar caro, então a gente não quer isso. Então, evitar coisas genéricas como me ajude, explique isso, múltiplas tarefas. Quando você tem múltiplas tarefas em um prompt só, a IA vai alucinar, independente ali do modelo. Se você deixar muitas tarefas ali para ele, é melhor você fazer um multi-agentes, né, com cada um fazendo uma etapa, né? Por exemplo, num atendente ali que tem o atendimento de uma empresa que tem vários setores, por exemplo, tem o financeiro, tem o suporte, tem o comercial e etc, tem o RH. Se você deixar tudo essas tarefas para um só agente, ele vai alucinar.
Então é melhor você delegar, né? Fazer um multi-agentes com cada agente exercendo uma função, né? Para você evitar problema, porque eu já tive experiência com isso. Você delegar essas múltiplas tarefas, como eu mencionei ali, dos setores, vai fazer sua IA alucinar. A falta de contexto também, né? Do cenário ali por trás, do que ela tem para fazer, vai fazer ela alucinar, né, pessoal? Não adianta você só falar, você é um atendente de A que vai atender leads e tal. Você deve explicar, ó, você é um atendente, por exemplo, de clínica CRC, da clínica tal, do doutor tal. Aí você especifica ali de acordo com a forma que ela vai atender, né? Você define uma função para ela. Eu vou explicar isso também. Não adianta a gente esperar que a IA adivinhe informações ausentes, então a gente aqui no N8N a gente consegue passar para a gente várias variáveis e a gente consegue usar várias tools também para ele ter informações e não conseguir e não ter esse problema de dela adivinhar e não delimitar o formato quando essencial, né? Que é muito importante ali, principalmente para atendente IA. Aqui, pessoal, tem técnicas para prompts mais eficazes, que é o role, né? Basicamente a função, um papel específico, né? A gente pode colocar no prompt ali como a persona, o role, papel, identidade. Aí, por exemplo, aqui, você é um advogado especializado em LGPD, ou você é um atendente CRC especializado em atender leads no WhatsApp, é, tem acesso à agenda, ou você é uma atendente CRC da clínica tal, é especializada em atender leads no WhatsApp, de tal forma, de forma X, você irá fazer isso e aquilo, né? Um papel específico ali, um resumo do que ela vai fazer. A gente pode usar a cadeia de pensamento, né? Que é o Chain of Thought, que é um passo a passo. E tem alguma outra forma de fazer isso mais que vai gerar melhores resultados para vocês, que é o uso da ThinkTool, que eu vou mostrar para vocês. A gente dá exemplos do que a gente espera, né? Principalmente nas mensagens, pessoal. Se você ali não fornece exemplo ali de estilo de comunicação, né, dela, por exemplo, se você especificou que ela seja mais informal, mas você não deu exemplos, né, do tom de formalidade que você deseja, às vezes pode gerar um problema. Respostas estruturadas, né, pessoal? Pedir sempre ali no formato, como eu falei, para atendente a gente usa uma quebra de linhas, né? Eu vou mostrar para vocês. E iteração, né, pessoal? Prompt é sempre a gente ir refinando. Tools para a gente potencializar nossos agentes e, consequentemente, ter mais resultados. Aqui, né, pessoal, no Node de agente a gente consegue ele consegue ter um input ali de diversos dados de um mesmo lead, né? Ele pode ter acesso aos dados ali do CRM do lead, ele pode ter acesso ali à mensagem que o lead chegou, né? Tem um webhook aqui, por exemplo, chegando a mensagem da Evolution. Pelo número você pode pegar informações do CRM, do banco de dados, sobre esse lead, enviar para esse agente, né? Com as expressões, né? A gente consegue referenciar com as expressões, né? Por exemplo, do CRM, do Node do CRM, né? Que exemplificando, pessoal, a mensagem dele. Eu vou mostrar aqui na prática construindo um, mas simplesmente a gente vai definir o prompt aqui no System Message e aqui no User Message a gente pode fornecer os dados, a mensagem, né, do usuário. Memory Tool, né, pessoal, para conversa a gente consegue ter um node aqui de memória, né, do, do agente de IA, né, um Postgres aqui, um Redis. Eu não gosto de usar esse Simple Memory, tá? Um Redis, um MongoDB, um Postgres ali com a memória da interação daquele usuário, né, se salvando ali no node de memória uma session key, né, que seja única daquele usuário, né, por exemplo, o número dele. Chat Model, né? O nosso modelo LLM. Eu estou usando bastante o OpenRouter, tá, pessoal? Estou usando ele aqui, o OpenRouter no Node da OpenAI, que tem acesso a vários modelos, ó. Estou usando o OpenRouter. E aqui, ó, a gente consegue configurar tools para eles, né? Um Web Search Tool, a gente pode fazer um HTTP request aqui com a API lá do ChatGPT para ter acesso ao Web Search.
A gente pode colocar aqui, né, pessoal, que tem a partir da versão 1.88, a ThinkTool, para ele usar para pensar. Eu já gravei um vídeo da ThinkTool, ó, tá aqui no card aqui em cima sobre a ThinkTool, né, e mais especificamente sobre ela, detalhando o uso dela. E a gente consegue ter, né, o nosso modelo LLM atuando como um agente de IA, né, tendo acesso ao contexto da conversa, tendo acesso a ferramentas, né, externas, seja ali também o MCP, que eu também tenho um vídeo gravado sobre explicando tanto o MCP do Community Node e o MCP do N8N. Tá aqui no card também o vídeo sobre o MCP. E aqui, pessoal, a gente consegue ele ter vários acesso a várias ferramentas, Vector Stores. Tem um vídeo gravando sobre Vector Store que também está aí no card aí em cima. Ele tem acesso a várias ferramentas, ele pode chamar um workflow do N8N, pode chamar o Google, ele consegue desempenhar várias tarefas e executar ações e aplicações externas e obter dados dessas aplicações também. Então, o agente A aqui no N8N é muito potente por conta disso. ThinkTool, né, pessoal, ele vai pausar. Eu já mostrei ali no vídeo, mas eu vou mostrar aqui na prática também. Ele vai. É como se um modelo ali como 4.1, 4.1 mini pensasse antes de responder. Antes de realmente responder, tá, pessoal? E bom, como que deve ser a estrutura do nosso prompt, né? Nosso prompt ele tem o seguinte formato, ó, uma estrutura a ser seguida, ó. Tecnicamente, assim, você pode seguir essa estrutura dependendo do seu propósito e do seu agente, mas basicamente, né, a primeira ali vai ser o papel, o role, né, escrever quem e o que a IA deve ser. A gente forneceu um contexto, tá, que vai ser as informações de cenários as informações essenciais do cenário, da situação, informações da empresa, task, tarefa, é basicamente o objetivo, né, que a IA vai, o que a gente espera da IA, claramente o objetivo que a gente espera dela. Input, variáveis de input. É muito importante a gente colocar as variáveis de input para a IA conseguir se guiar melhor, né? Se basear nos inputs que ela receber, porque se a gente não especificar, né? Não especificar os inputs, né, que a gente vai receber, por exemplo, mensagem do usuário, será receber mensagem do usuário ou status do lead no CRM e etc, e etc. Quando você especifica, você obtém melhores resultados, porque aí você pode especificar o que a IA deve fazer com cada variável de input e com isso, né, no prompt, ter melhor resultado. Instruções são instruções ali sobre formato, tom, limite de palavras. A gente pode colocar aqui instruções, diversos tipos de informações, estilo de comunicação, algumas regras que ela deve seguir, etc. Em exemplos, a gente dá exemplos ali por exemplo, tem um prompt ali que tem uma quebra de objeção. Eu dou ali um exemplo, né, da mensagem da quebra de objeção. Em exemplos aqui você vai colocar exemplos necessários, né, do seu agente A para ele conseguir se guiar. Seja exemplo do exemplo de resposta, exemplo de como o usuário vai interagir, como ela deve interagir. Output format, que é definir se precisa ser em lista, se vai ser mensagem quebrada com barra N, ó. Vou colocar aqui. É o barra N para a quebra de mensagens, né? Beleza? E aqui, né? Lista, JSON, né? A gente colocando aqui no Node do agente A, né? Um output parser para ele responder em JSON, né? A gente pode conectar ele aqui. Tem o item list, nunca usei. E tem esse aqui, né? Que é o JSON. E, por final, as instruções finais, né? As final instructions, que é basicamente, né, essas instruções finais você vai incluir ali regras, é,
reforçar informações importantes. Essa parte final do prompt é muito interessante para você reforçar partes importantes, tá, pessoal? No prompt. Aqui tem um exemplo básico, tá, pessoal? De um exemplo de um prompt de um agente que ele vai dar exemplos de. Vai fornecer uma lista de nodes, né? Igual você é um consultor de automações N8N, é o role. Descreve quem é a IA e quem ela deve ser. Contexto: o cliente quer automatizar o envio de relatórios semanais. Aí, ó, tem até o tarefa, né? Sugerir um fluxo resumido de automação para o cenário abaixo. Aí tem o input, né? Que é o cenário. Que aí a pessoa, né? O usuário ia fornecer a descrição do cenário. Formato de resposta, ó, responda em tópicos numerados, máximo 7 linhas. Aí aqui a gente coloca o exemplo de entrada e o exemplo de saída. Ó, exemplo de entrada. Quero enviar um relatório do Excel por e-mail toda segunda. E o exemplo de saída, né? Conecte o Google Sheets ao N2N. Programe o Node Cron, que é o Scheduler Trigger, para toda segunda às 8 horas. Aí por aí continua. Regras finais, né, que é o Rules, Final Instructions. Revise sua resposta. Se não entender algo, peça esclarecimento antes de responder. Então, beleza, galera. Isso aqui eu vou fornecer esse fluxo aqui para vocês com o agente de meta prompt que vai fazer prompt, o esqueleto do prompt para vocês, com esse documento aqui explicando sobre prompts. Agora, pessoal, eu vou mostrar um agente de IA, né, com prompt e ferramentas e mostrando ele na prática como que funciona o prompt dele e como ele foi escrito, beleza? Eu vou pegar esse agente aqui, pessoal, que era um agente que eu fiz aqui para um projeto, tá? É um projeto ali onde a gente fazia a venda de produtos de alimentos. E essa IA, ela registrava todos os pedidos, né? Com esse workflow aqui, pedidos, e gerava código Pix e link de cartão para pagamento, tá? Vou mostrar o prompt dela, as tools, né? E tem aqui também o uso da Think Tool. É, mostrar aqui então por dentro o prompt, tá? A gente vê que consegue analisar aqui o modelo 4.1 mini, eu tava usando um Postgres Chat Memory para salvar as interações, né, do usuário com a IA, para a IA conseguir se lembrar, porque ela vai seguir um fluxo. A tool de pedido, que é uma tool aqui, ó, usa sempre essa tool para registrar os pedidos da pré-venda feito após o usuário confirmar que pode registrar o pedido, preencha todas as variáveis. E aqui tem todas as variáveis que ele preenche e ele registrava isso aqui no Google Sheets. Tem esse aqui de pagamentos, que a gente envia a forma de pagamento escolhida pelo usuário, o valor total de pedido e ele gera ali o QR Code, ou QR Code não, o código Pix, ou o link de cartão, de acordo com a forma de pagamento escolhida pelo usuário. E aqui é Think Tool, que ele usava para pensar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Prompt. Aqui, pessoal, a gente pode ver que o prompt ele está escrito aqui, ó, em XML, com estrutura XML. Muita gente fala sobre Markdown, XML, JSON. Eu acho que vocês devem testar qual que no prompt qual só é melhor. Tem diferenças também de LLM para LLM, então é bom sempre analisar. Mas bom, vamos começar aqui, ó, com o propósito dela, né, que é o role. Atue como Júlia. Aí eu falei que eu dei o nome para ela. Yada La Torre de Pizza. Aí eu fico cuidando dos pedidos antecipados para a feira tal. Apresente combos, sabores, registre pedidos com as regras corretas e colete nome, horário, forma de pagamento. Permite múltiplos combos por pedido. Use as ferramentas pedido sempre antes de responder. Então aqui, pessoal, eu dei uma visão geral de quem ela é e o que ela vai fazer. E todas as ferramentas necessárias dela, tá, pessoal? Aqui, ó, temos style, tá? Style aqui eu defini ali um estilo para ela, estilo de comunicação. Então aqui, ó, eu coloquei seja amigável, simpática, acolhedora, adapte o tom ao cliente com emojis emoderados. Então isso aqui é a forma como ela deve responder. Linguagem clara e informal, né? Eu pedi uma linguagem mais informal. Sempre responder em português brasileiro. O Prafigal, um parágrafo por tópico. Sempre separe blocos distintos com barra N, uma quebra de linha aqui, ó, barra N, para fazer a quebra de mensagens, né? Aí já enviar esse barra N, a gente coloca um node code
que faz essa separação do barra N em múltiplas mensagens para enviar nossas mensagens quebradas no WhatsApp. Que vocês podem ver que a estrutura ela tá um pouco diferente, né? A ordem, mas ela contém todos os elementos. Aqui a gente tem aqui as tools, né? Eu usei aqui a Think Tool. Antes de cada resposta, use tool call think para raciocinar com base na conversa. Aí, ó, validar em qual etapa do fluxo o cliente está, se já foi coletado os dados, analisar se a mensagem do cliente completa, né? Analisar a mensagem do cliente completa antes de responder, né? Verificar se o cliente já informou os sabores junto da escolha do combo, se já informou os sabores, pular para a próxima etapa. São regrinhas aqui, ó. Se o cliente pulou etapas, volte ao passo anterior mais próximo. Nunca combine ou apresente múltiplas etapas em uma única mensagem. Siga estritamente a ordem do fluxo, uma etapa por vez. Garanta que o passo 2 só aconteça depois que o nome for informado. Aqui, ó, eu estou apresentando para ele as situações que ele deve usar a Think Tool, né? Isso aqui é muito importante, porque aí ele vai conseguir usar a Think Tool com base nessas situações. Também para calcular a Think Tool para calcular o valor total de pedido. Aí a ferramenta pedido para registrar o pedido completo e pagamento, gerar Pix ou link. Eu não detalhei aqui as variáveis que ele tem que enviar, porque aqui nas tools, dependendo ali das tools, e você já deixar aqui bem, aqui, ó, informei, né, o que ele vai fazer com essa tool e para preencher todas as variáveis, ó. E ele tá seguindo certinho mesmo não especificando no prompt as variáveis das tools. Coloquei aqui o contexto, que seria o cardápio, né, pessoal? O cardápio ali seria o contexto do nosso agente de IA, né? Para ele saber os sabores, saber os preços, os combos, as bebidas. Então, o cardápio seria o contexto. Eu coloquei aqui as regras, critical rules, regras críticas antes do fluxo, tá? Antes do passo a passo. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, sempre respondo em português. Esse prompt estava em produção, às vezes eu não estava mexendo muito, ó, mas a gente pode ver que está repetitivo aqui, ó. Sempre responder em português do Brasil. Eu posso tirar aqui do style, já que já tem ali nas regras críticas. Sempre responde em português. Total de sabores, né? Regras críticas. Total de sabores deve bater exatamente pro total de pizzas. Máximo de 50 pizzas doces por combo, né? Permita sabores repetidos, aceite múltiplos combos, calcule o total e o limite do doce somado individualmente. Caso alguém pegue mais de um combo, ela vai calcular o total, né, de pizzas desses combos e vai calcular o limite de pizza doce. O horário de retirada, né? Quando que a pessoa pode retirar. Quando, por exemplo, a gente informando isso, a gente impede que a IA permita, né, que a pessoa escolha um horário fora esses, né? Pagamento apenas Pix ou cartão, não altere preços nem combos. Após o pagamento, né, marcar como aguardar confirmação do pagamento, porque ele vai receber ali de um outro fluxo. Tem um outro fluxo que recebe o webhook de notificação do Mercado Pago, né, de pagamento. Aí eu adiciono na memória da IA, né, essa informação de que está pago. E aqui, ó, não fornecer seu pensamento em think to na resposta, porque às vezes ele dá uma bugadinha, aí eu coloco isso aqui. Isso aqui porque já aconteceu, o usuário pode mudar a forma de pagamento caso ele queira. Aí depois, pessoal, vem o fluxo, né? Que é basicamente o fluxo que a IA deve seguir, ó. Tá vendo que eu enumerei os passos certinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí até o passo 8 aqui, que é o último. Aí depois do fluxo tem as informações, que eu deixei algumas, só uma informação necessária. Que é a feira ocorrer na ERP na rua tal. E aqui tem um fluxo, pessoal, a apresentação, nome. Aí eu coloco aqui para ela enviar, bom dia, boa tarde, eu sou a Júlia, tal, tal. Aí depois ela vai seguindo cada passo exatamente, ó. Exatamente o passo aqui assim, né? Ela vai seguindo certinho. Ela usa a Think Tool, né, para raciocinar. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Quando aqui tá um chat message. E fica até o final que eu vou mostrar esse agente de engenharia de prompt para vocês, tá? Que ele vai escrever o esqueleto do seu prompt. Vamos aqui testar, pessoal? Vou mandar aqui, olá, tudo bem?
Deu erro aqui no Postgres, porque... Beleza. Deu um olá, tudo bem. Ela usou aqui a ThinkTool. Ó, o cliente iniciou a conversa, não informou o nome, foi o pensamento dela. Aí ela falou que, ó, bom dia, eu sou a Júlia, tal, tal, tal. Ó, meu nome é Antônio, quero saber os preços. Acionou a ThinkTool novamente. Apresentar cardápios e combos. Aqui ela enviou assim, pessoal, porque como ela estava no WhatsApp, eu usava como base essa frase que ela enviava sempre, né? Essa frase, olha só, nosso cardápio estava em todas as interações. Aí eu fazia um if, que se tivesse esse olha nesse cardápio, ele enviava a imagem ali do cardápio e dos combos, tá? Então só ignorar, porque quando tivesse isso, enviar ali as duas imagens. Aí eu vou falar que eu vou querer três combos, dois combos exclusivos que são de 8 pizzas e um combo duplo que é de 2. Aí a gente vai fazer ver o cálculo que ele faz usando a ThinkTool, ó. Ó, cliente escolheu dois combos exclusivos e um combo duplo, total de mini pizzas, 2 vezes 8 mais um vezes 2, 18 pizzas. Valor total dos combos é 2 vezes 135, que é do combo exclusivo, mais um vezes 35, que é igual a 305. Limite de doces e 9 no total. Então ele conseguiu raciocinar para ele não se perder ali nas contas. Ó. Você escolheu dois combos exclusivos e o combo duplo, que totaliza 18 mini pizzas. 8 mais 8, 16, mais 2, 18. Então tá certo. Aí 135 mais 135 dá 270, mais 35 do combo duplo dá 305. Aí o limite de doces 9. A ThinkTool aqui fez um papel essencial que foi calcular isso. Sem ela, às vezes o agente de IA ia alucinar, né? Eu vou colocar aqui 9 Nutella e 9 Marguerita só para ele ir avançando e vocês verem como ele vai desempenhando. Você gostaria de adicionar alguma bebida no pedido? Aí é a mesma coisa. Se tivesse isso aqui no final, ele ia enviar a imagem. Eu falo, eu não quero beber, eu vou querer um refri, na verdade. Quero um refri, dois refris. Uma Coca Zero e uma Coca normal. Aí a gente vai ver o uso da ThinkTool aqui também na prática, de novo. Aqui, ó, ele vai pedir as informações. Eu vou fornecer ali só algumas para você ver como vai funcionar. Consumir no local. Só vou fornecer duas. Aí, ó, ele pergunta as informações que faltaram. Aí, por exemplo, ó, lembra que eu delimitei que só pode entre as 4 e as 10 horas? Eu vou falar 2 horas da tarde. Aí eu falo assim, ó, não precisa, não pode ser esse horário. Aí eu vou falar 16 horas. Aí faltou informar a forma de pagamento. Falar Pix. Aqui, ó, usou a ThinkTool para confirmar todos os dados. Aí, ó, o total do valor, né, 305 mais 12 reais é refrigerante, 317. Ela tá calculando certinho. Aqui eu não vou pedir para registrar, pessoal, porque não tem as informações aqui do número e do ID lá do CRM, tá? Então eu vou parar por aqui, mas para vocês verem como funciona um prompt do Agente A na prática. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como vai funcionar esse nosso agente, tá? Que ele vai construir os nossos prompts, o esqueleto dos nossos prompts, mostrar ele na prática e esse template vai estar gratuito ali no grupo do WhatsApp do nosso canal. Bom, pessoal, esse agente aqui, ele tem um Postgres Chat Memory para ele conseguir desenvolver o prompt, a gente mandando cada resposta ali para ele, né, das perguntas que ele fizer. Uma tool aqui de Web Search com a OpenAI, tá, para pesquisar informações se necessário. E aqui o uso da ThinkTool. Aqui dentro desse agente, vocês podem estudar porque esse template é gratuito, ó. Tem a função, o objetivo e aqui toda a estrutura do prompt, tá? E eu vou começar agora a usar ele para vocês verem na prática, tá? Vou resetar a memória aqui, vou dar um olá. Pá.
Deu um errozinho aqui no Open Router. Vou usar aqui a OpenAI. Vou usar aqui o modelo 4.1 da OpenAI. Vou colocar uma temperatura aqui de 0.5, 0.4, né, para ela seguir. Vamos lá. Olá, lenda. Vamos começar a construir o seu agente A passo a passo. Primeiro, vamos entender o papel do agente. Como você quer que esse agente de A atue? Que tipo de solicitações ou situações ele normalmente vai lhe dar? Pode responder uma de cada vez, por favor? Vou colocar um aqui, ó. Ele deve atuar como atendente de suporte de um e-commerce, onde ele irá responder perguntas frequentes, consultar pedidos e auxiliar o usuário, o cliente, a resolver seu problema. Consultar pedidos e vou colocar consultar pedidos aqui, rastreio. Que tipo de solicitações ou situações normalmente ele vai lidar? O usuário geralmente entrará em contato para saber status do pedido, links de rastreio e perguntas frequentes relacionadas ao e-commerce. Mandei aqui, pessoal. Ele usou aqui a Think Tool. O papel da gente está bem definido, ó. Ele pensou se o papel está bem definido. Então tá, ó. Já temos uma base muito boa. Agora a área de especialização específica, né, ó. Se a gente vai suporte técnico, faturamento, onboarding, apenas dúvidas sobre pedidos. Ele deve ser especializado como um atendente de suporte voltado à área, voltado a situações sobre os pedidos, status, rastreio e o FAQ, né, que são as perguntas frequentes. Qual tom a gente deve usar? Casual? Eu vou dizer aqui, ó, que ele deve usar um estilo mais formal ou um estilo mais casual, mas não tão informal. Ó, usou aqui a Think Tool para pensar, ó, se a persona está bem definida, beleza. Aí, ó, gostaria de revisar alguma parte? Podemos seguir. Eu vou aumentar aqui a contexto de memória, pessoal. Tá pouco para esse nosso caso. Agora vamos entender onde esse agente se encaixa no fluxo de trabalho. O que exatamente o agente faz quando é acionado? O que acontece antes dele rodar? Qual faz o gatilho dele chamado? O agente deve entender o input. Aí eu vou colocar a mensagem do usuário que veio do WhatsApp e analisar o que ele precisa. Com base na solicitação, ele deve usar as respectivas tools para cada ação necessária e resolver o problema do cliente. O que acontece depois? O que deve ser feito com a resposta do agente? Eu vou falar que é enviada direto para o WhatsApp. Existe alguma informação de fundo, como política da empresa, limites que ele pode responder, ou processo de cancelamento que a gente precisa conhecer?
É... A gente pode colocar aqui, mas eu vou colocar aqui não. Usou aqui novamente a Think Tool. O contexto está claro. Aqui, ó. Descrever aqui o negócio, tá? O contexto. Eu vou falar aqui, ó, para ele. O contexto será sobre o e-commerce. Pensar um aqui. O contexto será sobre a Shopee. Não, sobre a Shopify. Vou colocar aqui qualquer coisa. Pesquise na internet. Ele vai buscar na internet, tá, pessoal? Contexto. A gente pode fazer ele buscar na internet esse contexto. Eu tô colocando aqui sobre a Shopify só para demonstrar o uso dessa tool da Web Search. Ele pesquisa, ó. Pesquisa trouxe uma explicação clara sobre o que a Shopify, seu público-alvo e as dores, ó. Ó, o agente agora, vamos para ferramentas disponíveis. Vou colocar aqui, ó. Ele terá acesso a 3 ferramentas. Eu vou colocar aqui consulta pedidos. Consultar pedidos do usuário através do código do pedido. Status de pedidos. Eu vou colocar pedido 2, link, rastreio. Verifica a etapa do rastreio pelo código do pedido. E 3, database. Eu vou dizer que é respostas às perguntas frequentes. Beleza, né, pessoal? Ele respondeu aqui, ó. As ferramentas estão bem definidas. A gente vai agora passar para variáveis de entrada, né? Vamos lá. As variáveis serão mensagem do cliente e a data de agora. Está correto? Gostaria de revisar. Vou falar que está tudo certo. O que você quer que a gente faça quando receber, né? Agora sobre as instruções. Ele deve analisar o que o usuário deseja e deve usar a tool correspondente de acordo com a solicitação do usuário. O objetivo é ajudar o cliente a tirar sua dúvida, resolver seu problema, beleza? E agora vamos lá. Não vou pedir aqui, ó, não vou fornecer exemplos, mas aqui você pode colocar exemplos, tá, pessoal? Não vou fornecer exemplos. E agora, ó, vamos ver, ó, sem problemas, vou gerar um exemplo baseado. Aqui, ó, ele mesmo gerou um exemplo, ó. Eu gostaria de saber o status do meu pedido. Ó, a gente identifica aqui a solicitação, usa ferramentas, torna tudo certo. Tudo certo com o exemplo, ó. Aí ele perguntou, como que o agente deve responder? Eu vou falar assim, ele deve responder com
/n/n. Eu vou colocar aqui quebra de linhas a cada frase da resposta. Beleza? Existem limites que o agente jamais deve ultrapassar. Beleza, ó, isso aqui, ó, não mencionar sistemas internos, não fornecer informações confidenciais, não alterar preço de produtos do pedido e nem fazer reembolsos se o período de garantia ou se não tiver problema com o produto. Vou falar que tá tudo certo, tá? E aqui, pessoal, ó, ele já forneceu o nosso prompt. O esqueleto do nosso prompt, com todas as instruções, variáveis de entrada, ferramentas, visão geral de negócio, produto, contexto. Tudo aqui o prompt completo, tá? Que é só você ali copiar, né? Colar no seu agente de IA e fazer o refinamento, tá, pessoal? Esse fluxo aqui, esse agente de IA que constrói os prompts estará aí na descrição, tá? Do nosso. Estará no grupo do canal, tá? Lá no WhatsApp, onde terão acesso a todos os templates de todos os vídeos, tá, pessoal? Se você gostou, se inscreva no canal que você vai ter mais conteúdos como esse de N8N, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.